Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 6 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum. E nós temos textos na liturgia de hoje vinculados à vocação. A vocação do profeta Isaías na primeira leitura, a vocação do apóstolo Paulo na segunda leitura, a vocação de Pedro, Tiago e João no texto do Santo Evangelho, que é de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nesse domingo, grosso modo, podemos dizer que duas experiências marcam profundamente as três leituras. A primeira experiência é a experiência do pecado, a experiência da pequenez, a experiência da fragilidade, diante da manifestação da glória, diante da manifestação de uma verdadeira cristofania. Então, o ser humano se percebe como que nu, pecador, frágil e limitado, diante da grandeza do amor generoso de Deus. E a segunda experiência é a experiência do chamado. Como disse, as três leituras hoje narram o chamado. A primeira leitura de Isaías 6 é o chamado do profeta Isaías. No século VIII, conhecemos bem a história de Israel. 4 profetas se destacaram: Amós e Oséias, que atuaram no Reino do Norte, em Israel, e no Sul, Miqueias e Isaías. Miqueias é um profeta rural, mas Isaías é um profeta tipicamente citadino. Ele é da cidade de Jerusalém e pertence a este ambiente de algum modo vinculado ao templo de Jerusalém. Pois bem, Isaías está no templo, os serafins, os anjos de Deus, se manifestam numa espécie de grande teofania e cantam, e louvam, e gritam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. O templo se enche de fumaça, a fumaça do incenso. Diante desta teofania, Isaías bate no peito e grita a mesma frase parecida com aquilo que Paulo dirá na segunda leitura, parecido com aquilo que os apóstolos, os 3 apóstolos, dirão no texto do Santo Evangelho. Ai de mim, eu estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, mas eu vi com os meus olhos o Rei,
o Senhor dos Exércitos. Deus então retira, um anjo de Deus, retira uma brasa do altar com uma tenaz, toca os lábios do profeta Isaías e ele se sente purificado. Desaparece toda a sua culpa. Quando Deus pergunta a quem vou enviar em missão, o profeta logo se dispõe. Aqui estou, envia-me. É uma experiência mística, é uma experiência de uma teofania, de uma manifestação de Deus, que se dá no Templo de Jerusalém. E em meio a esta teofania, Isaías descobre a sua fragilidade, a sua pequenez, mas ao mesmo tempo a graça fiel de Deus, que é capaz de perdoá-lo, de purificá-lo e de comissioná-lo para a missão. Experiência semelhante é vivida por Paulo no texto da segunda leitura de 1 Coríntios. Paulo utiliza o famoso esquema transmiti, recebi. Eu transmiti aquilo que eu mesmo recebi. Esse é um esquema clássico no Novo Testamento. Os verbos paradidome e o verbo paralambano. Paradidome significa transmitir, paralambano significa receber. Paulo não inventou a roda. Ele recebe da igreja e ele transmite às novas gerações. E o que ele transmite? O querigma, ou o querigma. São 4 elementos muito importantes do querigma. Cristo morreu por nossos pecados, para nos redimir e salvar. Ele foi sepultado, ele ressuscitou dos mortos e ele apareceu. Tudo isso segundo as Escrituras. Nas aparições do ressuscitado, Paulo faz um elenco. Cefas, os 12, 500 irmãos, Tiago, os apóstolos em geral e, por último, o próprio Paulo, como uma espécie de abortivo. E ele diz isso por causa do seu pecado, porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Ao mesmo tempo, ao receber a graça do Senhor, ele não permitiu que essa graça fosse estéril. Ele trabalhou fortemente, não ele, mas a graça de Deus nele, para que o evangelho fosse anunciado. Temos então 2 belíssimos esquemas vocacionais: a vocação de Isaías e a vocação de Paulo. Ambas as vocações com uma experiência de consciência do pecado, a consciência da pequenez e da fragilidade diante da misericórdia de Deus, mas ao mesmo tempo a purificação, o perdão e a cooperação grandiosa com a graça de Deus que não é infrutífera. Esta mesma experiência, este mesmo esquema de pecado e cristofania aparece no texto do Santo Evangelho de hoje. Jesus caminha à beira do lago de Genezaré. Percebam que o chamado dos discípulos não é uma coisa fora da história. Jesus chama discípulos na situação concreta em que cada um se encontra. As multidões o apertam de todos os lados, porque desejam ouvir a palavra de Deus. Como é bonita essa expressão. A palavra que Jesus prega atrai multidões. Os pescadores haviam desembarcado e estão lavando as redes. Não pescaram nada naquela noite, mas lavam as redes. Lavar as redes é sinal de esperança, é sinal de avaliação. Colocar tudo diante do olhar de Deus. Quantas porcarias, quantas tranqueiras vêm enganchadas nas redes. Não pescaram peixes, mas as redes estão sujas, precisam ser preparadas, organizadas para a próxima pescaria, para a próxima missão. É um sinal bonito de esperança e de que a missão vai continuar. Jesus toma distância. Na barca de Pedro, ele se afasta um pouco da multidão. Tomar distância significa objetivar a situação. Não permite que a multidão o aperte e o controle. A partir de agora, com o mínimo de distância, ele pode perceber a multidão inteira na praia e a multidão pode vê-lo. Jesus objetiva a situação. Ele prega sentado da barca de Pedro. Olha que cena tão bonita. Da barca de Pedro, Jesus sentado. Ele é
o Pantocrator. Ele é o mestre todo-poderoso que, sentado numa atitude de maestria, da barca de Pedro, que é símbolo da igreja, ele ensina a multidão na praia. Depois ele dá uma ordem a Simão e para nós todos, para a igreja inteira. Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. É isso que a igreja precisa escutar. Nós, bispos, os presbíteros, os diáconos, os consagrados e consagradas, leigos e leigas, é hora de ir ouvindo a palavra de Deus, fazendo uma experiência profunda de encontro com Ele, avançarmos para águas mais profundas. Os discípulos respondem com a tristeza, porque nada pescaram naquela noite. Contudo, há uma esperança. Em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes, diz Pedro para Jesus. Fundamentados na palavra de Deus, alimentados por esta ordem que provém do Senhor, ouvindo os apelos de Cristo, nós continuamos alegremente a nossa missão, na esperança de que agora a pescaria pode ser frutífera e abundante. E de fato o é. Pescaria frutífera e abundante, a ponto de, numa só barca, não ser possível trazer todos os peixes. Chamam então os outros companheiros da outra barca. A pescaria não é nossa. A pescaria é comunhão. A pescaria é comunitária. A pescaria é da igreja. Muitos cooperam nesta mesma e única pescaria. Não podemos querer privatizar os frutos da pescaria, porque na verdade são frutos do Espírito Santo e do trabalho às vezes até anônimo de tantos homens e mulheres que dão a vida pelo reino de Deus. Simão Pedro, então, vendo o grande sinal desta pescaria frutífera, cai aos pés de Jesus e grita, como Isaías, como Paulo: afasta-te de mim, eu sou um pecador. Da mesma forma que Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros, habito em meio a homens e mulheres de lábios impuros. Assim diz Simão Pedro, experimentando a graça, experimentando a santidade, experimentando a manifestação gloriosa de Cristo, sua única palavra é reconhecer a sua pequenez, o seu pecado e a sua fragilidade. Tiago e João, também prostrados, fazem a mesma coisa. Reconhecem que algo grandioso da glória de Deus está se manifestando. Jesus responde com uma frase típica da ressurreição: não tenhas medo. Ao mesmo tempo, envia a igreja em missão. A partir de hoje serás pescador de homens. Eles deixam tudo, seguem Jesus e se tornam apóstolos, missionários. Que textos tão bonitos, meus irmãos e minhas irmãs. Nesse domingo, vamos refletir sobre a nossa vocação, a vocação da igreja, o chamado de Cristo, para irmos com mais ousadia a águas mais profundas, respondendo aos grandes apelos da sociedade, aos grandes apelos do mundo. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus purifique o nosso pecado, nos chame e nos envie em missão, tendo feito a experiência do seu amor misericordioso. Até amanhã, se Deus nos permitir.